A luz azul do monitor reflete suavemente nas paredes do quarto, criando uma penumbra que dança entre os móveis e os brinquedos guardados. Na sala, o som da televisão ou o barulho da louça sendo lavada compõem a trilha sonora de um fim de tarde comum, uma rotina que se repete em milhões de lares. O filho está ali, a poucos metros de distância, aparentemente seguro entre as quatro paredes da casa. Ele usa fones de ouvido grandes, que o isolam do mundo exterior, enquanto seus dedos se movem com rapidez pelo teclado ou pelo controle. Para quem observa da porta, a cena é de total tranquilidade. É o retrato da modernidade, onde o perigo não parece mais vir de ruas escuras ou de estranhos em esquinas desertas, mas desliza silenciosamente por cabos de fibra ótica, atravessando as paredes sem pedir licença. Existe um conforto enganoso nessa imagem de uma criança em casa, protegida pelo teto e pela presença dos pais no cômodo ao lado. No entanto, o que acontece dentro daquela tela é uma praça pública global, um espaço vasto e sem fronteiras onde a voz de um desconhecido pode soar tão clara e íntima quanto a de um amigo de escola. É nesse silêncio do ambiente doméstico que as fronteiras entre o público e o privado se tornam perigosamente tênues. A vida de um pai ou de uma mãe hoje é uma sucessão de pratos equilibrados no ar. Há o trabalho, as contas, a saúde, as preocupações com o futuro acadêmico e o bem-estar emocional dos filhos. É natural que, ao ver o filho entretido em um jogo, o peito sinta um breve alívio. Afinal, ele não está na rua, ele está ali, sob o seu teto. Essa falta de percepção sobre os riscos reais dos jogos online não é uma falha de caráter ou uma falta de cuidado. É, na verdade, um reflexo de como a tecnologia evoluiu mais rápido do que a nossa capacidade de processar suas nuances. O mundo mudou de forma tão sutil que as ferramentas de lazer se tornaram, simultaneamente, janelas escancaradas para o desconhecido. Não se trata de negligência, mas de uma adaptação humana a um cenário que não existia há 20 anos. Os pais de hoje são a primeira geração a lidar com essa onipresença digital, e é compreensível que a sensação de segurança doméstica camufle a complexidade do que ocorre nos servidores de jogos e nos chats de voz. A casa, antes um refúgio intransponível, tornou-se um ponto de conexão com o mundo inteiro, e essa transição aconteceu de forma quase silenciosa, enquanto estávamos ocupados cuidando de tudo mais. Quando mergulhamos no que realmente acontece dentro dessas plataformas, percebemos que a conversa com estranhos é frequentemente o motor central da experiência. O jogo em si, muitas vezes, é apenas o pano de fundo. O verdadeiro atrativo é o pertencimento, a validação de um grupo e a adrenalina da interação social em tempo real. No entanto, essa conexão traz consigo consequências invisíveis que se infiltram na formação da criança de maneira lenta. O estranho do outro lado da linha pode ser qualquer pessoa, com qualquer intenção, e ele tem acesso direto à audição do seu filho por horas a fio. É uma invasão de privacidade que ocorre com o consentimento implícito da tecnologia. Nessas interações, a linguagem se torna mais agressiva, as ideias são moldadas por estranhos sem os filtros da convivência real e a autoridade dos pais é silenciosamente desafiada por vozes que a criança passa a admirar sem sequer conhecer o rosto. O perigo não é apenas o contato com indivíduos mal intencionados no sentido mais extremo, mas a erosão gradual dos valores e da segurança emocional que deveriam ser preservados no santuário da família. É uma mudança de frequência, um ajuste na sintonia que, se não for percebido, altera o comportamento da criança de dentro para fora. Muitas vezes, a mente humana busca proteção na negação. É comum o pensamento de que essas situações trágicas ou complicadas só acontecem com os outros, em famílias distantes ou em contextos de clara desatenção. Existe uma crença reconfortante de que, se o filho é educado e tem bons valores, ele saberá discernir o certo do errado em qualquer ambiente virtual. Contudo, é preciso desconstruir essa ideia com suavidade e realismo. A vulnerabilidade de uma criança ou de um adolescente não é uma escolha, é uma condição biológica e psicológica. O cérebro ainda em desenvolvimento é terreno fértil para manipulação emocional, para o desejo de agradar e para a curiosidade natural. Mesmo o jovem mais centrado pode se ver enredado em dinâmicas de poder e influência que ele ainda não tem ferramentas para combater sozinho. A tecnologia é desenhada para ser viciante e para criar laços de dependência, e os estranhos que habitam esses espaços conhecem bem essas regras. Admitir que o perigo pode sim atravessar a nossa porta não é um sinal de fraqueza ou de medo excessivo, mas um ato de coragem e de lucidez. É reconhecer que o amor e a educação são a base, mas que a vigilância é o que mantém essa base intacta diante das tempestades invisíveis da internet. É possível notar que algo está mudando quando observamos as frestas da rotina. São sinais sutis, quase imperceptíveis para quem não está treinado para enxergar além da superfície. Pode ser uma mudança brusca no humor quando o tempo de jogo termina, ou um uso excessivo de gírias e comportamentos que não pertencem ao vocabulário da família.
Observe a forma como a criança reage quando você entra no quarto. Há um movimento rápido para esconder a tela. Existe um desconforto ou uma irritação desproporcional com perguntas simples sobre quem estava jogando com ela. Esses pequenos alertas são como o tremor de terra que antecede algo maior. O isolamento social dentro de casa, onde o jovem prefere a companhia das vozes nos fones de ouvido à mesa de jantar, é um indicativo de que o vínculo com o mundo virtual está se tornando mais forte do que o vínculo com o ambiente real. Às vezes, o sinal é apenas um silêncio prolongado demais, um olhar que parece distante, ou um cansaço que o sono comum não cura. Estar atento a essas nuances exige uma presença consciente, um olhar que não apenas vê, mas que busca compreender o que está sendo dito nas entrelinhas do comportamento cotidiano. A responsabilidade de ser o sentinela da própria casa é uma tarefa nobre e, por vezes, solitária. Ela exige que estejamos presentes não apenas fisicamente, mas com uma atenção plena que rompe a barreira da distração. O vínculo familiar é a maior defesa que uma criança pode ter. Quando o diálogo é aberto, quando o filho sente que pode compartilhar suas dúvidas sem ser julgado imediatamente, a influência externa perde força. Ser uma presença consciente significa entender que o quarto do filho não é uma ilha isolada, mas parte de um ecossistema que você lidera. Esse papel de protetor envolve estabelecer limites que não são vistos como punição, mas como cuidado. É sobre retomar o território da infância e da adolescência, garantindo que o crescimento ocorra em solo seguro, onde as vozes que moldam o caráter sejam aquelas de quem realmente ama e se importa. A proteção começa na observação e se consolida na ação constante de estar perto, de entender as ferramentas que eles usam e de ser o porto seguro para onde eles podem voltar quando o mundo lá fora, mesmo virtual, se tornar confuso ou assustador. Se estas reflexões ecoaram em você e trouxeram uma nova perspectiva sobre a dinâmica da sua casa, considere a importância de estender essa conversa. Há outros pais e outras mães que, neste exato momento, podem estar confiando em um silêncio que, na verdade, é repleto de riscos. Compartilhar esse conteúdo é uma forma de fortalecer uma rede de cuidado, ajudando outras famílias a despertarem para a necessidade de serem sentinelas em seus próprios lares. A proteção da infância é uma missão coletiva que começa na consciência individual de cada pai. Para continuar construindo essa mentalidade de atenção e cuidado, convido você a acompanhar os próximos vídeos, onde exploraremos ainda mais profundamente como navegar nesses desafios modernos com sabedoria e serenidade. Manter-se informado é o primeiro passo para garantir que a segurança da sua casa seja real e duradoura. Para ajudar você a entender com mais clareza como está o equilíbrio de segurança e exposição no seu ambiente doméstico, existe uma ferramenta simples e eficaz à sua disposição. É um questionário diagnóstico, projetado para ser respondido em menos de 3 minutos. Ele foi estruturado para ajudar o pai ou a mãe a identificar se o cenário atual em sua casa é de normalidade ou se já apresenta sinais que exigem um estado de atenção e cuidado imediato. Muitas vezes, o que precisamos é apenas de um olhar objetivo sobre a nossa realidade para sabermos qual o próximo passo a tomar. Esse diagnóstico é um recurso valioso para quem deseja agir com prevenção e clareza, garantindo que o lar continue sendo o lugar mais seguro para quem você mais ama.